Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Que nesta noite você receba o abraço de Cristo e saia daqui com a certeza do perdão, da sua graça, a certeza que Ele está no comando da tua vida e tem o melhor para você. Que você tenha paz no coração, apesar das lutas, apesar dos problemas, apesar dos embates da vida, tenha certeza que Deus nunca perdeu uma batalha. O Senhor conhece você melhor do que você mesmo. Seja muito bem-vindo aqui nessa noite. Que nessa noite você tenha uma noite diferenciada, que seja a noite da sua entrega completa e que milagres aconteçam na sua vida, na vida de todos nós. A semana está encerrando praticamente, hoje é quinta-feira, amanhã teremos a nossa penúltima reunião. No sábado o programa acontece de manhã e à noite. No sábado será de manhã, o pastor Cláudio amanhã deve passar as informações, e à noite vai ser, no sábado à noite será o encerramento oficial aqui neste mesmo local. Então não falte, porque nós temos estudado temas importantíssimos durante todas essas noites. Ontem, na verdade, foi o tema o juízo final e as duas ressurreições. E durante todas as noites, temas importantíssimos sobre os eventos finais estamos estudando. Tem alguém que está vindo hoje que nessa semana é a primeira noite? Primeira vez? Temos pelo menos duas preciosas pessoas. Muito obrigado porque vocês vieram. Sejam muito bem-vindos aqui, tá bom? Onde eu olho? Para essa câmera, para aquela câmera? Essa aqui? Tanto faz? Para essa hoje. Eu quero cumprimentar a você que está nos assistindo, você que está ligadinho conosco. Talvez é a primeira vez que você conecta nessa semana especial. Desde sábado passado à noite, até agora, estamos todas as noites aqui na semana especial de evangelismo. Falamos ao vivo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Jardim Firenze, em Hortolândia, São Paulo. É bem próximo de Campinas, São Paulo também. E você é o nosso convidado de honra, não apenas a assistir online. Se você tiver condições, esteja presente aqui conosco. Tá bom? Queremos conhecê-lo. E se não for possível você vir alguma noite até sábado que vem, entre em contato conosco, se assim desejar, para a gente lhe fazer uma visita ou algum tipo de atendimento, mesmo via remota, tá bom? Mas é muito importante a sua companhia, a sua oração e a sua atenção durante a programação de hoje. O tema que vamos abordar é o pecado que não tem perdão. Qual o pecado imperdoável? O que a Bíblia ensina sobre esse assunto? Nós queremos estudar nessa noite. Permaneça ligado e que Deus te abençoe. Muito bem, vamos agora fazer uma prece, uma oração, e depois vamos ao estudo dessa noite. Nosso maravilhoso Deus, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, Rei dos reis e Senhor dos senhores, a Ti a honra, a glória e o louvor, hoje e para todo sempre. O Senhor é o único digno de ser honrado e glorificado. É o único digno de ser adorado. Nós somos seres humanos, somos fracos, pecadores e limitados. Não merecemos nem o ar que respiramos. Mas por Tua graça estamos vivos. Por Tua graça estamos na Tua presença. E nós invocamos a manifestação do Teu Espírito, o mesmo que inspirou os homens a escrever a Tua palavra, o mesmo derramado no Pentecostes, o mesmo que conduziu e conduz a Tua igreja. Por favor, ó Senhor Deus Espírito Santo, abra nosso entendimento, abra também nosso coração, e que a Tua palavra transforme a nossa vida. Que ao sairmos daqui, saiamos com esperança, com a certeza de que valeu a pena ter estado aqui neste local, e especialmente estudando a Tua palavra. Por favor, ó Pai, se manifeste.
E eu quero pedir que abençoe este homem que está aqui conosco, esta mulher também, enfim, todos os homens e mulheres. O Senhor conhece as lutas, conhece o que se passa no coração de cada um. Por favor, ó Pai, opere maravilhas. Abençoe a vida financeira, a vida familiar, a vida física, a vida emocional nesse contexto de pandemia, a questão da ansiedade, o medo, a angústia, a preocupação. Por favor, ó Pai, coloque paz e a certeza que o Senhor está no comando de todas as coisas. Pai querido, tome conta da programação. Que o Senhor mesmo seja o nosso pregador e que nesta noite haja milagres e decisões ao teu lado. Envia os teus anjos aqui dentro, ao redor e ao derredor desta igreja, para que absolutamente nada atrapalhe a obra do Senhor nesta noite. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Qual o pecado que não tem perdão? Seria matar, roubar, adulterar, mentir? Você já se perguntou se cometeu esse pecado? Um dia eu me ajoelhei e fiz a seguinte oração: Senhor Deus, será que eu já cometi esse pecado imperdoável? Será que ainda há solução para a minha vida? Quando eu trabalhava na região sul de São Paulo, há muitos anos, alguns anos atrás, na verdade, conheci a história de uma pessoa. A história é interessante até hoje. Ao lembrar dessa história, eu fico impactado e fico assim muito pensativo, porque é uma história de muitas outras que pode estar acontecendo. Esse homem era casado, aparentemente bem casado, mas se aventurou com uma outra mulher, e a mulher com quem ele estava tendo um caso também era casada. A esposa dele não sabia de nada, e o marido da amante também não sabia de nada. Só que a Bíblia diz que não há pecado que não seja revelado. O ser humano pode esconder do ser humano, mas de Deus ninguém esconde. E eu vou dizer uma coisa para você: todo pecado um dia vai ser revelado. Se não for aqui, durante os 1000 anos, como vimos ontem. E outra, irmãos, o pecado é o engano. Nossa única salvaguarda está aos pés de Jesus e na fidelidade a Deus. E outra, a Bíblia diz que a carne é fraca. Então não confie em si mesmo. Fuja da tentação. Esse homem estava nessa situação complicada e um dia o marido da amante ficou sabendo. Ficou louco. Diz a palavra que o ciúmes é duro como a morte. Esse homem ficou revoltado da vida e um dia pegou um revólver e matou a esposa. Ou seja, a amante desse homem estava morta. Ele entrou em parafuso, depressão profunda. Não se alimentava direito, não trabalhava direito, não conseguia dormir direito, não saía da cabeça o erro que ele havia cometido, e agora a mulher estava morta. Ele pensou, não tem mais solução para a minha vida. E tentou tirar a vida algumas vezes. Graças a Deus não conseguiu. Um primo dele, fiel adventista do 7º dia, ficou sabendo da situação de depressão, de ansiedade, de angústia. Chegou para ele e ofereceu um curso bíblico, ele não aceitou, mas o primo insistiu para que ele fosse a uma igreja adventista. E ele recusava, dizendo que não havia mais solução para a vida dele, até que de tanto insistir, ele resolveu ir à igreja. E foi, era um sábado pela manhã, e o pastor que ia pregar anunciou o tema do sermão, dizendo que falaria naquela manhã sobre o perdão. Olha. E exaltou Cristo, falou do sangue de Jesus, falou do sacrifício de Jesus, falou do amor de Jesus, que Jesus perdoa qualquer ser humano, porque todos somos pecadores. Enfim, o pastor foi usado por Deus. Resumindo a história, esse homem, no final da pregação, abraçou o pastor lá na porta e disse: pastor, o senhor não me conhece, eu estou lhe conhecendo agora, mas saiba que Deus te usou, e tudo que o senhor falou entrou no meu coração. Eu saio daqui com esperança, e saio daqui leve, porque Deus falou ao meu coração. Resumindo ainda mais, esse homem estudou a Bíblia,
aceitou a Jesus e foi batizado na igreja adventista. Se tornou um dos grandes missionários voluntários da igreja. Seria o adultério o pecado que não tem perdão? Tem uma outra história semelhante, só que agora envolvendo diretamente uma mulher, no caso, ela sendo, né, o principal personagem da história. Em outro estado, eu era pastor distrital naquela região, e me apresentaram, me falaram, na verdade, de uma família, e fomos visitar. A mulher estava no quarto, na cama, os filhos em volta da cama, relativamente pequenos. Pedi permissão para entrar, entrei e perguntei o que estava acontecendo. A mulher disse: pastor, eu estou com depressão há mais de 3 anos. Não tenho vontade de nada. Mal vou ao banheiro, tomar um banho, enfim, minha vida está lá para baixo. E eu perguntei: o que aconteceu? Ela disse: eu traí o meu marido. E a igreja que eu pertenço me ensinou e ensina que o adultério não tem perdão. E você sabia que tem uma igreja por aí, claro, por ética não vamos falar o nome, mas tem uma igreja grande por aí, que ensina que o adultério não tem perdão. Adulterou, está condenado. E ela falou: pastor, se eu não tenho perdão, para que viver? Eu não tenho vontade mais de viver, não tenho mais perdão. Eu falei: irmã, por esse lado você tem razão. Se não tiver perdão, não tem mais razão de viver. Mas eu perguntei novamente: quem lhe disse que você não tem perdão? Ela disse: minha igreja. Eu falei com todo respeito, falando para você, minha amiga, essa igreja não está baseada na Bíblia. E eu expliquei para ela o que a Bíblia ensina sobre o perdão. E falei de um personagem bíblico que adulterou, se arrependeu, se converteu e Deus perdoou. Quem? Exatamente, eu falei de Davi. Porque Davi não só adulterou, mas mandou matar o marido da mulher com que ele teve um caso. Duplo pecado. E ainda tentou esconder a sujeira embaixo do tapete. Mas, irmãos, escreva: não há pecado que não seja revelado. Deus revelou para um profeta chamado Natã. Natã foi até Davi, contou uma parábola e falou: Davi, você é o homem. O pecado de Davi foi profundo, mas o arrependimento também foi profundo. E eu vou dizer uma coisa para você, olha para cá. Olha aqui. Olha aqui. Ninguém vai se perder porque pecou. Se alguém se perder é porque não se arrependeu, não confessou e não abandonou. Porque pecadores todos somos. E eu vou dizer mais. Adultério não envolve apenas o físico. Existem 3 tipos de adultério. O físico, quando há traição, o mental e o espiritual. E aí você vai ver que se o adultério não tivesse perdão, quem é que teria? Porque o físico é quando a pessoa traz sua esposa ou seu cônjuge. Mas e o mental, que a pessoa mentaliza e já adulterou? Jesus disse que qualquer homem que olha com intenção impura para uma mulher, já adulterou com ela. Esse é o adultério mental. Não teve envolvimento físico, mas teve mental. Aí envolve masturbação, que também é pecado. E o terceiro tipo de adultério é o adultério espiritual. É quando a pessoa adultera a palavra de Deus. Então, meus amigos, se o adultério não tem perdão, e Deus conhece o coração do ser humano, então o adultério mental também não teria. Mas graças a Deus que o adultério tem perdão. Amém? E matar. Você acha que a pessoa que mata, se ela se arrepender, confessar e abandonar, tem ou não tem perdão? Sim ou não? Tem exemplo bíblico? Tem? De quem? Moisés. Moisés matou um egípcio, mas ele se arrependeu? Sim ou não? Sim. Deus o perdoou? Claro. E o chamado de bom ladrão, que morreu ao lado direito de Cristo, Dimas? Enfim, meus amigos, graças a Deus, lá no Rio de Janeiro, quando trabalhava lá, numa região, fomos batizar uma pessoa. Eu havia conversado com essa pessoa em particular e ela me contou o testemunho. Eu pedi permissão para contar o testemunho em público e ele me deu permissão. Só que ele não me contou alguns detalhes do testemunho. Ok.
Antes de pregar, eu chamei para entrevistá-lo, para ele falar ao público que eu havia conversado com ele em particular. E na hora ele me revelou uma coisa que eu não sabia. Ele falou: pastor, sabia que eu já matei 22 pessoas? Eu dei 3 passos para trás assim, falei: o quê? E ele falou assim: pastor, pode ficar tranquilo que agora eu sou uma nova criatura. Pastor, já fui preso, já fiz. Eu falei: rapaz, você não me contou isso particular não? Ele falou assim: não contei. Se contasse, eu nem talvez contaria em público, né? Mas, irmãos, Deus perdoa. E transforma. Voltando à casa daquela mulher, eu falei: minha amiga, Deus te perdoa se você se arrepender. Fizemos um curso bíblico com ela, ela aceitou toda a verdade e nós a batizamos juntamente com os filhos. Então, irmãos, Deus é maior que tudo. Agora, existe um pecado que não tem perdão. Vamos ver na Bíblia? Vamos lá? Abra a sua Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 12. E o versículo 31 e 32. São Mateus 12, versículo 31 e o 32. São Mateus, capítulo 12, e o verso 31 e o 32. Olha o que está escrito. Mateus 12, versículo 31 e o 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Até aí. De acordo com esses versos, o pecado que não tem perdão é contra o Espírito Santo. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, meus amigos, o que levou Jesus a dizer essas verdades tão fortes? O verso 31 começa dizendo: por isso vos declaro. As palavras por isso são palavras de ligação. A palavra entretanto, portanto, todavia, são palavras que ligam uma oração antes, uma frase antes, um acontecimento antes. Por isso vos declaro. Por isso o quê? O que levou Jesus a dizer essas palavras tão fortes? Então agora a gente vai ler os versos 22 em diante, até chegar ao verso 30, porque já lemos o 31 e 32. E você vai ver o que levou Jesus a dizer isso. Olha o que está escrito aí no verso 22. Mateus 12, 22. Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo. E ele o curou, passando mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Verso 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não se ajunta, espalha. Por isso vos declaro. Está vendo? Amigos, olha para cá por gentileza. Presta atenção. O acontecimento anterior foi o seguinte: Jesus curou um homem que era cego e mudo. Essa cura foi a expulsão do demônio da vida dessa pessoa. Essa pessoa estava possessa de um demônio e por isso estava cego e mudo. E quando Jesus fez o milagre, passou a enxergar e a falar. E um grupo específico, repito, um grupo específico de judeus atribuíam esse milagre, ou essa
cura ao próprio Satanás, dizendo: você não expulsa demônios pelo Espírito Santo ou por Deus? Não, porque você está possesso por Beelzebu, o maioral dos demônios. Ou seja, atribuindo a Satanás uma coisa que o Espírito Santo fazia. E Jesus disse: não, eu expulso demônios pelo Espírito Santo. Porque se Satanás expele Satanás, dividido está o seu reino. E um reino dividido não pode subsistir. Quem comigo não se ajunta, se espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Amigos, a blasfêmia contra o Espírito Santo nesse quesito aqui, nesse episódio, Jesus estava dizendo que os fariseus, esses sim, estavam possessos de demônios ao acusar Jesus tão falsamente assim. Ao acusar Jesus dessa forma, eles estavam revelando estarem possessos. Eles inverteram os valores. E o que levou os fariseus a atribuírem a Cristo isso que atribuíram? Amigos e amigas, prestem muita atenção. Diz a palavra que Jesus veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Desde o nascimento de Jesus, os fariseus o rejeitavam. Especialmente nos últimos dias da história de Jesus terrestre, os fariseus endureciam cada vez mais o coração. Por quê? A vida perfeita de Cristo era uma constante reprovação da hipocrisia, do egoísmo, do orgulho dos fariseus. Eles sabiam que estavam errados e não queriam mudar de vida. Eles sabiam que Jesus de fato era o Messias, o enviado do Pai, que era uma pessoa pura e uma pessoa que veio para salvar o ser humano, mas voluntariamente fecharam o coração para as claras evidências do Espírito de Deus. Eles sabiam que precisavam mudar de vida e não aceitaram. E por isso endureceram o coração, pouco a pouco, até o ponto de atribuírem a Satanás uma coisa que Deus fazia. E atribuíam a Deus uma coisa que Satanás fazia. Amigos e amigas, é perigoso você hoje rejeitar o chamado de Deus para uma nova vida. É perigoso você hoje rejeitar as claras evidências do plano que Deus tem para você. Deus tem um plano para você. Deus quer que você mude de vida. Deus quer que você abandone o egoísmo, o orgulho e a vida centralizada no pecado. Mas se você, tendo consciência que está no caminho das trevas, permanece e negligencia o chamado de Deus, um dia você vai blasfemar de Deus. E vai inverter os valores, atribuir a Deus uma coisa que o inimigo faz, e atribuir ao inimigo uma coisa que Deus faz. Invertendo os valores. É uma tentativa de justificar os próprios atos pecaminosos. E isso, meus amigos, acontece hoje em dia, infelizmente. Há muitas e muitas pessoas que hoje estão invertendo os valores. Acham certo o errado e errado o que é certo. Muita gente está aprovando o pecado e reprovando a pureza. Viver uma vida certa, viver uma vida honesta, uma vida de acordo com a palavra, muitos estão dizendo, é errado. Estão invertendo os valores para anular a palavra do Senhor e tentarem justificar um erro que eles cometem. Ou seja, é tudo relativo. O que é errado para você não é errado para mim. E cada um se faz de juiz para si mesmo. Irmãos, isso é um tremendo erro. Há um juiz, há um juízo final, há uma lei.
Mas muitos, para tentar justificar sua vida errada, estão invertendo os valores. E isso é perigoso, porque passo a passo o ser humano pode sim estar pecando contra o Espírito Santo. Ele pode chegar no ponto do não retorno. Ninguém peca contra o Espírito Santo do dia para a noite. Todo pecado tem perdão, mas todo pecado pode não ter perdão. Porque se a pessoa não se arrepende, não confessa e não abandona, como é que Deus vai perdoar? Como diz um provérbio chinês, perdoar alguém que não está arrependido é o mesmo que desenhar figuras na água. Não adianta nada. Deus te perdoa à medida que você se arrepende. E o arrependimento bíblico significa tristeza pelo pecado cometido e abandono do mesmo. Como é que você prova que está arrependido? Reconhecendo o pecado e abandonando. Isso não quer dizer que você se tornará uma pessoa perfeita a ponto de nunca mais pecar. Mas você decidiu, você tomou a decisão. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, nem neste mundo, nem no porvir. Amigos, para a gente entender um pouco melhor, precisamos saber quem é o Espírito Santo e qual a obra dele em nossa vida. De acordo com a Bíblia, o Espírito Santo não é uma força ativa de Deus, também não é um vulto, nem uma luz, nem um vento. Ele é comparado à luz, ele é comparado ao vento, ao óleo, mas ele não é óleo, não é vento, não é luz. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da divindade ou trindade. Ele fala, ele ouve, ele cura, ele expulsa demônios, ele transforma vidas, ele separa e envia, ele capacita, nos dá vitória contra as forças espirituais das trevas. Foi o Espírito Santo que trouxe você aqui nessa noite. A Bíblia fala amplamente sobre a pessoa do Espírito Santo. Abra a Bíblia só para você ter uma ideia. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 1 ao 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 1 em diante, até o verso 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 1 em diante. Presta atenção, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e o versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Se você observou bem, o apóstolo Pedro, ao falar com Ananias, usa alternadamente as palavras Espírito Santo e Deus, mostrando para a gente que o Espírito Santo é Deus. Quer ver? O versículo 3, então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? E no final do verso 4, Pedro diz: não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, por um lado, diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo. Depois Pedro falou assim: você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Então, mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Por quê? O Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo faz parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quer ver? Abra sua Bíblia. No livro de João, capítulo 14. E vamos para o versículo 15 e 16. João 14, versos 16 e 17. João capítulo
14, versos 16 e 17. Veja a oração do Senhor Jesus. João 14, verso 16. Olha na sua Bíblia, por gentileza. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós. Agora olha para cá, Jesus disse, e eu rogarei ao Pai. Então veja, eu é Jesus. Rogarei ao Pai. Já tem dois. E o Pai dará outro. Quem é o Consolador? Está vendo? Então tem os três aí. E eu rogarei ao Pai, e o Pai dará outro Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. Isso fica também claro no batismo de Jesus. Jesus foi batizado no Rio Jordão, saiu da água. O Espírito Santo veio sobre ele em forma de uma pomba. E o Pai do céu disse, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, está aí os três. Jesus que foi batizado, o Espírito Santo que desceu sobre ele em forma de uma pomba, e o Pai que disse, este é meu filho amado em quem me comprazo. Então, meus amigos, o Espírito Santo faz parte da Trindade. Tem todos os atributos do Pai e do Filho, ou seja, é onipotente, onisciente e onipresente. Pode todas as coisas, conhece o fim desde o princípio, e está aqui, e está também lá na Bahia, está no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, ao mesmo tempo. Amigos, o Espírito Santo é todo poderoso. E se você estiver passando por algum problema, alguma luta, alguma dificuldade, alguma barreira, coloque tudo nas mãos do Espírito Santo. Ele tem a solução. E eu não estou inventando. Ellen White, escritora adventista inspirada por Deus, diz que o príncipe da potestade do mal só pode ser mantido em sujeição pela terceira pessoa da Trindade. Ninguém consegue vencer uma mínima tentação sequer se não for pelo poder do Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa mais. Nossa mais urgente necessidade, meus amigos, é o Espírito Santo. Nós precisamos dele. Foi ele que inspirou os homens a escrever a Bíblia. Foi ele que capacitou os apóstolos a pregar o Evangelho. Pedro pregou em um sermão e quase 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Depois o número chegou a quase 5.000. E o livro de Atos dos Apóstolos não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito Santo. Porque você vê claramente o Espírito Santo atuando na igreja cristã nascente, na igreja primitiva. É ele que dava vitórias ao seu povo. Se você buscar o Espírito Santo, sua vida nunca mais será a mesma. Nunca saia de casa sem pedir o batismo do Espírito Santo. Todo dia, na sua oração particular, ajoelhado, peça o batismo do Espírito Santo. Ninguém consegue discernir o certo do errado se não for pelo Espírito Santo. E o pecado que não tem perdão é contra o Espírito Santo. Por quê? Porque ele tem uma obra a fazer em nossa vida. Ele tem um trabalho a fazer em nossa vida. Abra sua Bíblia agora no livro de Gênesis 6, verso 3. Veja o Espírito Santo lá, no começo. Ele é eterno. Mas observe no Antigo Testamento, Gênesis capítulo 6 e o verso 3. Gênesis capítulo 6 e o verso 3. Preste atenção. Gênesis capítulo 6 e o verso 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Até aí. O contexto desse verso é o dilúvio. Deus deu um tempo de graça para os antediluvianos e 120 anos para que eles se convertessem, se arrependessem e tomassem a decisão ao lado da verdade. Noé pregou 120 anos.
E enquanto pregava, construía a arca. E disse a palavra: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal. Quando falei esse é carnal, se você continuar vendo a descrição, olha o que diz aí. O versículo, por exemplo, 5. Gênesis 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Está vendo? Olha o verso 11. Aí mesmo, Gênesis 6, verso 11. A terra estava como? Corrompida à vista de Deus. Olha para cá um pouquinho. Por que a terra estava corrompida à vista de Deus? Porque à vista do homem estava tudo certo. Não é assim hoje. Ah, não, isso não é pecado não. E se falar que é, pode ir preso. Estão entendendo? Então veja, a terra estava corrompida à vista de Deus. O que mais? E cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Está vendo? O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal. Aí mostra os detalhes desse ser carnal. Mal continuamente o pensamento do ser humano. Por isso tem que tomar cuidado com o que vê, com o que fala, com o que assiste. Tem gente, irmãos, que defende cada programa por aí que não tem nada a ver com Deus. E perde um tempão, e comenta, e fala não sei o quê. Daqui a pouco está acostumando com o pecado, acha certo o errado. E o errado nunca foi certo. O meu espírito não agirá para sempre no homem, mas ele age. Só não agirá para sempre, mas ele age. Qual é o agir de Deus em nossa vida? A ação do Espírito em nossa vida. Abra a Bíblia em João capítulo 16 e o verso 7. João 16, verso 7. Veja que a Bíblia é um todo harmônico. Ela nos ensina em todas as suas páginas. É João 16, verso 7. Está escrito: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Amém? Amém? Irmãos, a obra do Espírito Santo é nos convencer de três coisas. Quem se lembra? Do pecado, da justiça e do juízo. Repita comigo, por gentileza. O Espírito Santo nos convence do... Está fraco, de novo. Ele nos convence do... da... e do juízo. Em outras palavras, ele está aqui para mudar o nosso coração. A gente pode resumir a tríplice obra do Espírito Santo no que está escrito no livro de Samuel, 1 Samuel 10, verso 6. Volte lá. Você vê que a gente estuda a Bíblia aqui. Por isso que vai para lá e para cá, e como diz, um pouco aqui, um pouco ali, mas não sai do mesmo assunto. 1 Samuel 10, verso 6. Você perceba que o Espírito Santo sempre existiu. Fomos lá no Novo Testamento, Antigo Testamento, né? Ele é chamado de Consolador, porque a palavra Consolador no original grego se escreve Paracletos ou Parácletos. Essa palavra significa alguém enviado para estar ao lado de outro. Ou seja, Jesus agora ia para o céu, mas o representante dele seria o Espírito Santo, dando continuidade à obra de Cristo. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo já não atuava, ele sempre existiu. Então vamos lá. 1 Samuel 10, verso 6.
1 Samuel 10, verso 6. Posso ler? O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás em outro, e também outra mulher. Homem aqui no sentido genérico, né? Ou seja, homem e mulher. Amigos, olha que texto fantástico. O Espírito Santo vai tomar posse de você, se você permitir. E qual vai ser o resultado? Duas coisas. Você vai profetizar. O que é profetizar? Pregar a palavra profética. É isso. Não é você dizer assim, o Senhor está me revelando tal coisa. Não é isso. Pregar a palavra profética. E quando a pessoa entende a mensagem, ela entendeu a revelação do Senhor. Deus revelou para ela. É simples. Porque enquanto a pessoa não entende, não está revelado. Mas quando você estuda e você entende, pronto, Deus te revelou. Duas coisas, você vai profetizar, você vai proclamar o evangelho e tu serás mudado em outro homem. Numa cidade de Santa Catarina, depois da conversão de uma mulher, passado alguns meses ela me liga. Pastor, você talvez não se lembra de mim, mas eu me batizei na sua conferência assim, assim. E ela falou o nome, eu falei, claro que eu me lembro. Pastor, quero contar um testemunho. Eu falei, conte. Pastor, minha vida é uma nova vida. Eu agora sou mais calma, tranquila, tenho paz no meu coração, deito e durmo uma beleza. Respeito meu marido. Pastor, você não imagina quem eu era, pastor. E repetiu, pastor, você não imagina quem eu era. Ai do meu marido, pastor. Eu era possessiva, ranzinza, impaciente. Brigava direto com meu marido. Não respeitava. E eu só ali ouvindo, né? Falei, misericórdia. E ela falava. Mas agora, pastor, o meu marido achou tudo estranho. E perguntou, o que aconteceu com você? Ela disse, Jesus entrou na minha vida. Ela, claro que eu não sou perfeita, pastor, mas mudou tudo. E meu marido, pastor, quer conhecer a igreja. E não é que foi numa conferência assim? Estávamos em uma outra região, pregando, ela chegou, pastor, meu marido está aí. E na hora do apelo, quem foi na frente? Aquele homem. Agora, tem gente, irmãos, que só vai se converter quando passar por uma coisa dramática na vida. Eu conheci a história de um homem que era tenebroso com a esposa. Fazia questão de muitas vezes sair sexta-feira à noite e chegar no domingo de madrugada em casa. E quantas vezes ele convidava amigos para no sábado de manhã jogar baralho, beber bebida alcoólica, ouvir música mundana e falava para a esposa, eu quero que você venha mais cedo da igreja, era um sábado de manhã, e faça comida para mim e cozinhe carne de porco, carne imunda. E a esposa vinha para a escola sabatina, saía correndo, tinha que chegar, cozinhar, e comida imunda para ele comer e beber cerveja e beber bebida alcoólica e dança. Era uma opressão. Mas a mulher não desistia de orar. Irmãos, mulher tem uma perseverança que a gente não consegue imaginar, né? Ele não tem como entender. E a mulher ela perseverava. E fazia madrugadas de oração. Um dia, esse homem teve complicações na sua diabetes. Tinha diabetes, complicou mais, foi para a UTI. Entre a vida e a morte. E quem estava para cuidar dele? A mulher. E numa madrugada ele a chamou o próximo e disse, eu não consigo entender as coisas. Depois de tudo que eu fiz para você, você continua cuidando de mim. E ele disse, eu quero pedir o perdão para você, de tudo que eu fiz errado. Ela disse, peça perdão para Deus. E ele disse, eu já pedi.
E ela disse, se Deus te perdoa, eu também te perdoo. Ele perguntou, você ainda me ama? Ela disse, se Deus te ama, eu também te amo. E ele falou assim, pois então, se eu sair dessa situação, a primeira coisa a fazer é ir para a igreja e ser batizado. Ela chorou muito, e ele saiu daquela situação, foi para a igreja, foi batizado, se tornou minha dupla missionária em Sorocaba. E foi padrinho do meu casamento. Estou falando do irmão Domingos e Adirce. Lembra? Pastor Gerson lembra. Irmão Domingos se tornou uma ovelha. Irmãos, se você chamasse de madrugada para dar um estudo bíblico, ele ia. Ele contou essa história para mim, a irmã Dirce, né, ao lado, e eu falei, não dá para acreditar. Ele falou, pois é, eu era tudo isso. Mas Deus mudou a minha vida. Irmãos queridos, mas não espere ir para a UTI. Não espere você ter uma doença para reconhecer que precisa de Deus. Quando Deus chama, chegou a hora de tomar uma decisão de ser batizado e permanecer firme na fé, para a honra e glória do Senhor. E agora, irmãos, a gente vai finalizar mostrando 4 passos que uma pessoa dá, e se der esses passos, aí não tem mais jeito. Primeiro passo, Hebreus 3, versos 7 e 8. Olha o que está escrito, Hebreus 3, versos 7 e 8. Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8 diz assim. Assim, posso ler? Hebreus 3, versos 7 e 8. Lá no finalzinho da sua Bíblia, Hebreus 3, 7 e 8. Está escrito assim. Assim, pois, como diz o pastor Raimundo, amanhã, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Certo ou errado? Graças a Deus que está errado. Vamos corrigir, vamos fazer o certo, vamos lá. Assim, pois, como diz, quem é que fala, meus amigos? Se ele fala, é uma pessoa, uma força ativa de Deus não pode falar. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje ou amanhã? Hoje ou amanhã? Por que hoje, não amanhã? Amanhã pode ser tarde e pode ser sim, meus amigos. Em vários aspectos, não só na questão da morte, mas da influência sagrada do Espírito Santo na sua vida. Uma semana de evangelismo como essa, em que você entra, tem uma recepção maravilhosa, tem louvor maravilhoso, mensagem musical top, a pregação da palavra de Deus, batismos. É Deus ou não é Deus falando com você? Oxente. Uai. É baiano e mineiro, né? É Deus que está falando, meu filho, aproveite a chance e tome a sua decisão. Então hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É hoje, é agora. Tem gente que fala assim, vamos batizar só quando me aposentar. Olha. É claro, irmãos, que Deus é paciente, mas cuidado. Se você ouve a voz de Deus e endurece o coração, está dando o primeiro passo. Endurecer. Segundo passo, Atos 7, 51. Atos 7, 51. Atos 7, 51. Atos 7, 51. Posso ler? Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Segundo passo é
resistir. É semelhante ao primeiro. Uma vez que a pessoa endurece seu coração hoje, amanhã se torna mais duro, uma resistência. Deus fala e a pessoa resiste. É uma teimosia. Já viu a mamãe falando? Ô, moleque teimoso. Não é? A gente não fala isso para os filhos muitas vezes? Porque você fala, a pessoa não obedece. É uma resistência. Então, o primeiro passo é endurecer, segundo passo, resistir, terceiro passo. Efésios capítulo 4, verso 30 e 31. Efésios capítulo 4, versículo 30 e o 31. Veja aí o que diz Efésios capítulo 4, versículo 30 e o 31. Posso ler? E não entristeçais quem? O Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Olha para cá por gentileza. E não entristeçais o Espírito Santo. Irmãos, uma luz, uma força, não pode ser entristecida. Somente uma pessoa. E não entristeçais o Espírito de Deus. Então quer dizer que ele pode ser entristecido? Sim. Ele se alegra? Sim. Mas também pode ser entristecido com as minhas atitudes. Quais? Diz a palavra: longe de vós toda amargura. E o que é essa amargura, irmãos? Sabe aquela pessoa amarga que nada está bom? Reclama de tudo. Se chove, reclama. Se está sol e calor, reclama. Se tem dinheiro, reclama. Se não tem, reclama. Não é? É claro que temos problemas. Mas temos ou não temos motivos para agradecer ao Senhor? Irmãos, de sobra. Faça um teste. Um dia se ajoelhe e fala assim: só vou agradecer. Vê se você consegue. Mas você pode agradecer pelo sol que brilha, a água que você bebe, a chuva que cai, a roupa que você tem para vestir, a casa que você tem para morar, o seu coração que está pulsando, o seu pulmão que está respirando, você tem 2 olhos, você tem boca, tem língua, tem tudo. A amargura entristece o Espírito Santo. Que mais entristece, diz a palavra? Cólera e ira. Uma pessoa encolerizada, irada. A gente chama de pavio curto. Triscou, explode. Tem gente que fala assim: eu sou crente, mas... Sabe o que diz a Bíblia? Irai-vos e não pequeis. É fácil? Não é fácil. Porque a natureza humana é bateu, levou. A natureza humana é vingativa. Mas deixa a vingança com Deus. Sabe o que diz a palavra? A nossa ira não produz a justiça de Deus. Ou seja, Deus é justo independentemente da nossa ira. E quando fala irai-vos e não pequeis, ou seja, você fica indignado? Sim. Fica revoltado com muitas situações? Sim. Mas não exteriorize essa ira, senão dá briga. A melhor maneira de você se vingar, sabe qual é? Ore pelos seus inimigos. Mas não é orar para Deus matar, para Deus destruir. É orar para Deus abençoar. Amigos, cuidado com a ira. Cuidado com a cólera. Eu não me esqueço a história de um homem, a gente sempre conta essa história, lá em Biguaçu, Santa Catarina, depois de uma pregação e estudamos esse texto, aí na porta, cumprimentando as pessoas, um homem alto, forte, apertou a minha mão parecendo uma morsa. Sabe o que é morsa, né? Morsa é aquilo que a gente usa para
prender madeira ou um ferro para cortar com aquela serrinha, né? E eu usava muito isso aí no trabalho que eu trabalhava. Então, Morse é quando você aperta um negócio para, enfim. E ele apertou a minha mão assim, bem forte. E fazia assim, ó. Pastor, você pregou aí sobre pavio curto? Eu falei, preguei. É, pastor, você não me conhecia. E eu falei, ok. Pastor, você não me conhecia. Eu falei, tá bom, ué. Mas ele não soltava a minha mão. Pastor, eu nem pavio tinha, pastor. Eu falei, meu pai do céu. Pastor, eu chegava em casa, olha a descrição. E eu chegava bêbado. Eu brigava com a minha esposa, batia os meus, não é batia, espancava meus filhos. Eles muitas vezes escondiam de mim. Pastor, eu era terrível. Eu falei, mas e agora? Ele lá, né? E agora, pastor, hoje eu chego cantando as músicas da conferência na igreja. Por que a gente repete isso aqui uma mesma música toda noite? Para você gravar. O segredo, irmãos, a mãe da aprendizagem está na repetição. Então, verei Jesus, olha que coisa linda essa música. Então, eu chego em casa cantando as músicas da conferência, beijo minha esposa, abraço meus filhos. Pastor, eu quero ser batizado, pastor. E eu falei, parabéns, me dê um abraço aqui. Aí ele soltou minha mão. E batizamos aquele homem forte, alto, irmãos, para a honra e glória do Senhor. A ira, cólera, que mais? Gritaria. Olha para cá. A gritaria entristece o Espírito Santo. Gritar com a esposa, gritar com o marido, gritar com os filhos. Tem gente só, é só os berros, né? É só os gritos. A gritaria entristece o Espírito Santo. E olha aqui. Tem igreja que grita. É uma gritaiada. E ainda fala assim, não, é a operação do Espírito Santo. Olha. Sendo que o Espírito Santo, irmãos, é entristecido pela gritaria. Está aqui, ó. Não é minha voz, é a palavra de Deus. E o que mais entristece? Blasfêmias, a permanência no pecado e a malícia. Irmãos, infelizmente esse mundo está sexualizado. E a tem gente que sai na rua com roupa, como se fosse roupa íntima de dormir. Olha. E olha aqui. O homem é muito mais atraído pelo que vê. E a mulher pelo que ouve. E olha, quem tenta, peca. Então tome cuidado. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. E hoje em dia as modas por aí, irmão, não tem nada a ver com Deus, muitas delas. E hoje pregar isso é até estranho, tem gente que não prega. E fala, não pastor, é muito duro. Irmão, você quer que eu fale o quê? Que aprove as atitudes erradas que tem por aí? Você quer viver como vive esse povo do Big Brother? Que anda nu lá dentro, o tempo todo? Isso não é de Deus, não. Irmãos queridos, a malícia. É claro que a malícia é independentemente de roupa. Porque tem homem que se a mulher tiver vestida de freira, a cabeça dele está lá na China. O problema está no coração. Mas cuide para não ser instrumento do dragão. E Deus conhece o coração de cada um. Amigos queridos, o terceiro passo é entristecer o Espírito Santo. E o quarto e último passo, 1 Tessalonicenses 5, verso 19. Primeiros Tessalonicenses 5, verso 19, diz assim, é um texto bem curto. 1 Tessalonicenses 5, 19. Não apagueis o Espírito. Pronto. É claro que ele não é fogo, mas é comparado ao fogo. Irmãos queridos, quando a pessoa comete um pecado,
é como se ele tivesse engolido uma colher. Algo estranho, mas se ele se acostuma. Uma vez, eu era obreiro bíblico na zona sul de São Paulo, e nossa equipe de obreiros mudou-se de uma casa para outra, e em frente à casa que nós nos mudamos, era uma avenida, e passavam ônibus 5 da manhã, às vezes 4h30, aquelas vans lotadas, né, da zona sul de São Paulo, e quando passavam os ônibus, às vezes um atrás do outro, a casa tremia, e a gente já ia dormir tarde devido à conferência, era obrigado a acordar esse horário, porque, né, recém-chegado na casa, e eu confesso a vocês, irmãos, primeiro mês eu não dormia direito, segundo mês também não, terceiro mês, aí quarto, quinto, 6 meses depois, eu já me acostumei. Fato é que um dia eu acordei exatamente antes das 5, só que estava um silêncio. Aí perguntei para um outro obreiro bíblico, vem cá, os ônibus não estão passando? Ele disse, hoje é feriado em São Paulo, e os ônibus passam, né, em horários diferenciados. Mas veja como o ser humano se acostuma. Cuidado. Bebida alcoólica, por exemplo. A pessoa que toma o primeiro gole entra rasgando. Irmão, que gosto tem essa terrível bebida? Nada. Mas depois vai se acostumando. Cigarro, a mesma coisa. Toma, fuma, aí tosse. Aí depois vicia. Queridos amigos, primeiro passo, endurecer. Segundo, resistir. Terceiro, entristecer. Quarto, apagá-lo. E agora vamos concluir da seguinte forma. Olha, bem para cá agora, todos. O pecado que não tem perdão não é um tipo de pecado. Matar, roubar, mentir, adulterar ou praguejar. Não é. O pecado que não tem perdão é a persistente recusa em aceitar o chamado de Deus para uma nova vida. E esse pecado que agora tem perdão, um dia se torna uma blasfêmia se você não se arrepender, nem confessar e nem abandonar. Em outras palavras, todo pecado tem perdão, mas todo pecado pode não ter perdão se você não se arrepender, não confessar e não abandonar. Judas, durante 3 anos e meio, viu Jesus, ouviu Jesus, tocou em Jesus, viu os milagres de Jesus, o Espírito Santo tocou no coração de Judas, mas diz a palavra, irmãos, que Judas endureceu o coração, e ele era ladrão. O problema de Judas não era a avareza, não era porque ele era ladrão. Pedro era impossível, Tomé era incrédulo, Tiago e João eram apelidados de filhos do trovão, está na Bíblia. Mas João se tornou discípulo do amor, Pedro se converteu, os demais também, Judas. O problema de Judas estava no coração, ele não quis abandonar a velha vida. Teve todas as oportunidades. Veja, irmãos, ouvindo o sermão de Jesus, ele estava constantemente na presença de Jesus, era constantemente na igreja, mas ele ouvia e não amolecia o coração, não tomava decisão. Irmãos, Deus respeita a sua decisão. Você tem que dizer sim, eu quero, e Deus muda a sua vida. Resumindo a história, Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo da época, e depois se enforcou. Ele até confessou, dizendo, traí, pequei, traindo sangue inocente. Mas ele se arrependeu? Não. Porque quando você se arrepende, você muda de vida. Você não vai se enforcar, como Judas fez. Você não vai para longe de Deus, é aos pés de Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes, não foi? Mas depois do olhar de Cristo, naquela madrugada, ele correu, chorou amargamente e se tornou um grande evangelista. Saul, o rei Saul, era humilde, mas Saul perdeu essa humildade e começou a fazer as coisas e atribuir a si mesmo, e não fazia do jeito que Deus pedia. Ele fazia a sua própria maneira, como que dizendo, quem sabe das coisas, sou eu. Deus pede assim, mas eu vou fazer assim. E vou fazer do melhor para Deus, mas do jeito dele mesmo. A ponto, irmãos, de um dia ele consultar uma feiticeira, um rei de Israel. Pecou contra o Espírito Santo.
o rei Belsazar, neto de Nabucodonosor. Nabucodonosor, para se converter, se tornou semelhante a um animal. Ficou assim 7 anos, até voltar à razão e se converter. Belsazar sabia de todos os caminhos errados que seu parente havia andado, mas não aproveitou as chances que o seu parente havia aproveitado. Belsazar deu uma festa para 1000 pessoas no Palácio Real da Babilônia. Uma festa de orgia, depravação, música mundana, danças, pagodeiras, bebidas alcoólicas. Está na Bíblia isso aí. E uma mão apareceu e começou a escrever na parede do Palácio Real da Babilônia, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Resumindo, Belsazar morreu perdido, a Babilônia foi tomada e a nação medo-persa passou a dominar. Amigos e amigas, Deus está falando no seu coração? Então hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se você vê que está num caminho que Deus não aprova, em nome de Jesus, se ajoelhe e fala assim: Senhor, muda a minha vida. Forças você não tem? Eu também não. Você não consegue por si mesmo? Eu também não. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Permita Deus agir. Permita Deus fazer a obra. É uma luta, irmãos, mas não sem vitória, porque Jesus já venceu por nós. Se há uma especialidade, irmão, se você pegar, entre aspas, né, a carteira profissional de Cristo, a carteira profissional de Cristo estará assim, ó, especialidade: perdoar, transformar, salvar. E quem não é pecador? Todos somos pecadores. Todos precisamos da graça de Jesus. Então vá a Ele, e Ele vai te perdoar. O problema é não ir, mas se você for, ouvindo a sua voz, Ele vai te perdoar, te transformar, te abençoar. Ele te ama, Ele tem paciência, é benigno, é compassivo, é misericordioso. Ele tem prazer na misericórdia, diz o livro de Miqueias 7, o verso 6 em diante. Ele tem prazer na misericórdia. Não é prazer em condenar, é prazer em perdoar. Aleluia? Ficou claro? Você entendeu a mensagem? Qual deve ser a sua decisão então? E a minha? Deus está chamando você. Você que já é batizado na igreja adventista, o chamado é: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então persevere na fé. Aquele que não é batizado, Deus fala assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Deus está pedindo você, chamando você para sair das trevas para a sua maravilhosa luz. E é o